Vamos então ao Evangelho, que foi abrir no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E o item é o item 6, que é uma explicação da passagem lá do Evangelho de Jesus, que é sobre a parábola dos credores e dos devedores. E ele diz assim: a questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. É aquela passagem que perguntaram a Jesus se eles tinham que pagar, né? Os judeus tinham que pagar os impostos a César. E Jesus responde: de quem é esta imagem e essa inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhes falou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí a explicação: um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto, portanto, o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dê a cada um o que lhe é devido. Ver a introdução, o item publicanos. Então vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para darmos continuidade à nossa busca de conhecimentos. Hoje, em especial, com o estudo do livro Libertação, de André Luiz. Te agradecemos sempre, Senhor, a oportunidade e te pedimos: ampara o nosso trabalho, ampara os nossos propósitos de estarmos aqui buscando informações importantíssimas a todos nós que estamos em busca do nosso progresso, em busca da nossa felicidade. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos: ampara este trabalho. Que o Senhor possa, nesse instante, envolver a nossa amiga Vera, que fará os estudos desta noite, intuindo-a para que ela possa atender assim a tua vontade, a vontade de Deus, nosso Pai, nos esclarecimentos que serão trazidos. Assim, em teu nome, Senhor, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Caibar Schutter, o nosso mentor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Liberando para você, Vera, um bom trabalho, que Jesus a envolva. Que assim possa ser. Bem, amigos, vamos assim, amigas, né? Só tem mulher hoje. Vamos assim iniciar o estudo da lição 15 desse livro maravilhoso que daqui a pouco chegará ao fim, né? Vamos apenas lembrar alguma coisa do episódio anterior, do capítulo 14, que a nossa Beth e a Canda fizeram um estudo. Eu estudei isso em abril de 88 pela primeira vez, gente. Está aqui marcado no meu livro. E nós vamos ver que Margarida, né, que tem aqueles dois companheiros hipnotizadores numa função ativa, quer dizer, num processo de obsessão, está sendo ali ainda acompanhada quando o Gudo acaba pedindo a Saldanha, né, em tom discreto, que ele teria que agora contar para ele por que ele estava ali.
que como Saldanha estava lá, preocupado, né, com Jorge, né? Jorge, gente, acho que é Jorge, né? Saldanha, preocupado com Jorge, nós vamos ver Gúbio preocupado com Margarida. Que em outras épocas, né, teve sua ligação com ele. E aí, nós vamos ver vocês já viram, né, um momento lindíssimo, que eu acho, que é esse momento de doutrinação, né, que Gúbio faz, mas de uma forma tão aberta, tão humilde, né? Se Beth, alguém quiser colocar alguma coisa sobre isso, mas existe, ele coloca, né, para Saldanha os momentos da vida dele em que ele perseguiu, que ele humilhou, e que ele nunca supunha que ia futuramente poder fazer algo de bom. Né? Ele expõe o lado fraco da vida dele. Tem um momento que ele diz que a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. E aí é emocionante, inesperado, essas colocações de Gúbio, levam Saldanha, né, a chorar, a olhar para o interlocutor de uma forma bondosa, né, comovendo-se, e dizer mesmo que ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito, que as palavras deles tinham uma força que ele não conhecia, né? E aí ele se entrega. E ele diz que amparaste o filho dele doente, sabe o que o Gúbio fez, né? Ajudaste minha esposa alucinada, protegeste minha nora infeliz, socorreste minha neta indefesa e repreendeste os que me perturbaram, sem motivo justo. E aí, como não, ele agora, mesmo que Margarida tivesse apunhalado ele 1000 vezes pelas costas, como não atendeu o pedido de Gúbio? E aí que há no capítulo 14, como a gente já estudou, todo esse processo, né, de doutrinação, de revisão de si mesmos, né? De todo um trabalho, né? De sentimento perante aqueles espíritos. E aí, resumindo, né, só para a gente ver, né, nós vamos ao finalmente socorro. Beth, bem lembrado, né? Essa passagem, esse capítulo 14, nos lembra que o amor vence qualquer barreira. E Namil, Luiz, querem colocar algo? Então vamos dar continuidade. E aí vamos lá. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. O cuidado dos médiuns, eu lembrei aí, tanto numa reunião pública quanto em atendimentos, sem real apoio do plano espiritual, né? A gente não sabe o que está por detrás das coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado. E o saber doutrinar, né? Doutrinar não é impor, doutrinar é expor. Mas expor seus sentimentos, não se expor, né, como um dominador. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós, desavisadamente, em posição contrária à nossa. Não, desculpa, eu pulei. Contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária a nós. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora
e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio iguais àquele em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhantes já. O que lembra isso aí para nós? Quem sabe me dizer aí? Esse parágrafo lembra vocês o quê? A necessidade do quê? Hã? Não sai nada? Dos lares. Aqui tem uma coisa que nos mostra quando diz aqui, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante envergadura. E como é que um lar se prepara? Isso, com a prece. Mas um lar, principalmente o do lar semanal. No mínimo semanal. Outra coisa que eu achei assim, muito interessante pontuar nesse parágrafo. Isso, Luiz, o Evangelho no lar. A gente tem a mania de achar que os espíritos inferiores não entendem do magnetismo. Não têm faculdades, né, desenvolvidas, até anímicas. E que também não fazem uso de médiuns exacerbados, né, gente? Médiuns imperfeitos, sem estudo, sem uma casa séria, sem disciplina. E aí é que ele diz que, olha, conheciam processos de auxílio iguais àquele que funcionava. Então, parar com essa história de achar que... E a gente está vendo isso nesse livro, né? Que o mundo inferior é organizado, tem metas, planos, passos para atingir as metas, sabem planejar o ataque e manter até alcançarem isso, Beth, alcançarem seus objetivos. Oi, Lisa. Eles são inferiores moralmente, como diz a Luísa, mas muitas vezes superiores a nós em conhecimento. Como a Beth coloca, né? Inferioridade é moral, mas são espíritos inferiores, mas são inteligentes. Então, isso nós temos que ter claro para todos nós. Né? No outro parágrafo, a gente encontra, ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar. Nós já vimos, né? Sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar quase vívido, incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Isso é interessante também. A gente lembrar, né, de questão de ideias fixas, que nós temos que tirar de nós, porque são pensamentos que petrificam. E isso atrai esses espíritos, né? Não podendo sofrer, ele tinha aquilo dentro dele. É igual aquela pessoa que não perdoa, que não... Ah, tudo bem, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoa. Ah, eu entrego nas mãos de Deus. E aí, está querendo o quê? Eu, às vezes, falo isso. Ah, a lei dos homens falha, mas a de Deus... Né? Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, tinha que ser André Luiz. E indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara? Eu achei tão interessante isso. Quando eu li pela primeira e pela segunda vez, eu não marquei isso, não. Mas hoje eu marquei. Máscara psicológica do magnetizador das sombras. Né? Interessante. Jazia surdo, quase cego,
plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago. Demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação da vítima. Vampirização, né, gente? É vampirização. Tem aqueles processos, né, como é que a gente diz? Aqueles processos que tem lá no livro dos médiuns. Qual é o capítulo mesmo, hein? Quem me ajuda? Do livro dos médiuns, que fala sobre obsessão simples, obsessão complexa e possessão. Pois é. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Essa parte aí é maravilhosa. Obrigado, Luiz. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Se você puder colocar aí alguma coisa que fala um resumo da obsessão simples, um resumo da outra, porque eu estou longe do meu Livro dos Médiuns. Eu pensei que tinha trazido ele para aqui perto, mas trouxe no invisível. O formato é parecido, e eu queria muito lembrar disso. Ou até você pega o Mickey e fala um pouquinho para nós. Lê um pouquinho. Eu vou continuando, mas logo que você estiver pronta, é só me avisar. E aí nós vamos vendo. Ah, tá. Nós vamos vendo a importância dessas colocações para nós avaliarmos o nosso dia a dia, a nossa ação perante o dia a dia, inimizades, rancores, porque a gente acaba atraindo desnecessariamente essas questões. Então, a gente vai ver aqui como o mal age dominando os centros de força. Não é como o bem, que estimula os centros de força nossos. Ele diz aqui, ó, inteligências temíveis das trevas absorvem centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade, na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente. É interessante isso, né? A esperança de mudança. A capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, maneira do homem comum dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa. Ou ele está vampirizado, né, pela turma lá. Ele se deixou levar. E como a gente vê, que a companheira colocou aqui, do capítulo 23, lá do Livro dos Médiuns, né, no item 245, que os motivos da obsessão variam conforme o caráter do espírito, e que esses espíritos agem às vezes por ódio e inveja do bem, e por isso lançam seus olhares maléficos sobre as pessoas mais honestas, que também há um prazer, às vezes, neles em atormentar, em aborrecer, mas que há casos, né, em que eles são instrumentos utilizados, né, por outros, como está na 241. Possessão era o domínio exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades. Seria para nós sinônimo da subjugação. E aí, Kardec até explica, né,
porque não possessão usa-se, porque aí a gente ia acreditar que seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, possuindo. E subjugação implica igualmente a ideia de uma tomada do corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, mas que só há um constrangimento e não uma posse total. Por isso é que a palavra possessão, né, passou a ser usada assim. Não há processos, como se vê aqui na Revista Espírita, que se usava naquela época no sentido vulgar da palavra. Há obsidiados, subjugados e fascinados. Né? E a gente vê que a obsessão ela tem uma persistência de um espírito em se comunicar, né? Opondo-se aos outros que estão ali, tentando fazer o controle daquela situação. Né? E nós vemos que constrangimento físico, que domina a vontade, que faz o outro agir ou falar contra gosto, né? Está incluso nisso aí. E há essa questão da vampirização quando ele já utiliza o canal de centros perispiríticos falados pelos espiritualistas de centros de força, e que naquele livro Perispírito, do professor José Jorge, ou Passes e Curas Espirituais, do Vanefredo Toledo, a gente vê o centro coronário, o centro cardíaco e assim por diante, que estão no perispírito, que tem um movimento energético, né? Obrigado, Luiz. Né? Nós vamos vendo a importância da gente ter esse conhecimento, que os espíritos do bem nos influenciam nossas vidas, mais do que se possamos imaginar, mas não intervém subjugando, não intervém tirando o nosso livre-arbítrio nem a nossa vontade. O espírito que faz isso, ele não está intervindo, não está só mantendo essa relação, ele está simplesmente dominando. E isso acontece porque nós permitimos. A gente vê aqui o caso de Margarida, não é verdade? Aí vem lá, né? Mas não poderá, em reintegrar-se na posse dos sentidos naturais, inquirir sobre forte impressão. Perfeito. Aí ele vem falando, né, do magnetismo, que nós temos até uma aula muito interessante da Revista Espírita de 1858, feita com a nossa companheira Dinha e outra também, acho que mais duas sobre magnetismo, banquetes magnéticos. É um módulo, né, que nós estudamos aqui às segundas-feiras e que está no YouTube e está lá no portal espiritismo.net para vocês ouvirem. É só querer estudar um pouco mais de magnetismo. Então, o magnetismo, e traz lá no Livro dos Espíritos, né, essa importância, e no Livro dos Médiuns, e na Gênese. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado, necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Então, aí a gente vê os trabalhos do Centro Espírita. Porque, olha só o que ele diz aqui, que há necessidade de serviços de grupo. Muitos, mas não é qualquer grupo, entrosados, com um objetivo único, para regenerar forças. E às vezes a gente vai para o trabalho, né, gente? Não se prepara, sai correndo. Hoje eu cheguei 9 horas, aqui 9h10 eu estava comendo, pensando, ainda bem que eu li ontem, né? Já estudei esse livro e li ontem. Senão eu podia, né? Fiz a minha prece, pedi ajuda.
E o livro está estudado, mas a gente tem que reestudar sempre. E ele diz lá, nesse instante Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. E aí nós vamos ver, quer dizer, sem rebuços quer dizer, sem qualquer prurido, vamos dizer assim. E ele vai falar, né? Ele vai falar sobre o assunto. Vamos ler. Meu benfeitor, disse Agústino, com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O que ele provou aí, gente? Hein? O que ele provou? Depois dele cair pelo amor de Gúbio? Interação. O que ele provou quando ele fala isso? Que ele, com franqueza, vejo-me num campo novo, desconheço o caminho por onde recomeçar. O que você acha, Luiz? Ele provou o quê? O que o nosso amigo Saldanha prova aqui para todos nós? Um ato de quê? Beth, Nina Mil, Lira, Cris. Poxa, eu vou ter que dizer, gente. Isso, Luiz. Isso, Beth. Humildade. Pô, ele há pouco ali, ele estava ali brigando pela situação e tal. Não é verdade? E é difícil, não é difícil? A gente ouviu o companheiro dizer assim, não, olha só, mas eu acho que não é assim. A gente sempre acha que é diferente. Às vezes fala a mesma coisa que o companheiro falou com outras palavras. Mas a gente quer falar. Quer dar opinião. Quer mostrar que também sabe. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha. Permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraterno. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso conforto. A gente vê o obsessor com amor. Olha, tem que treinar a indulgência, né? Tem que treinar muita indulgência. Tem que botar em prática a noção que a gente tem de que há um passado, nada é por acaso, a lei é de causa e efeito, estamos preparados para aquelas provas, temos livre-arbítrio, temos amparo e temos que trabalhar muito, né, Beth Rosado? Muito. A gente olhar aquele companheiro de casa espírita que nos responde, que nos boicota, que até aqui mesmo, né, na família Spinetti, aguentar e engolir, trabalhar, respirar, continuar e o melhor de tudo, não ter raiva, não ter sentimentos indigestos, vamos dizer assim, com o outro. É um trabalho mesmo, né, Beth? E olha que eu achei interessante aqui, quer ver? Eu não tinha pensado nisso. Eu vou marcar isso agora, mas eu queria até a ajuda de vocês. Ele fala assim, ó. Aguarde, o caso
espero situar o caso em algum núcleo de amor fraterno. Eu nunca tinha dado muita atenção a isso, não. Mas agora, ao reler, isso me chamou atenção. O que vocês acham que é isso? Ele tinha que pegar o caso de Margarida e colocar no núcleo de amor fraterno, numa casa espírita, o nome, o endereço, será isso? Atrair para lá, para um grupo. É um local que ele conseguisse mais frutos positivos, né? Vai ver que é esse o trabalho de irradiação também, hein? Que tem muitos casos que passam pela irradiação e depois vão parar nas mesas de desobsessão, né? Então, é intuir alguém para haver uma mudança. E a gente vai ler aqui embaixo, olha. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa, desalentada e latir. Olha só, vamos voltar um pouco atrás. Lá na página, peraí, deixa eu ver se eu consigo. É num capítulo, acho que 9 ou 10, peraí. Quando Gabriel é apresentado assim, aqui, ó, é assim. Olha aqui. Lá na frente, no capítulo 9, Perseguidores Invisíveis, em determinado momento, Gúbio conhecia a situação, mas ele, quando esteve lá com Saldanha, ele perguntou para Saldanha, para captar simpatia, e o marido? Ora, esclareceu Saldanha com escarninho, um sorriso, o infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem, todavia no casamento foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituiria um trambolho filhinho, se isso recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. E reforçando a inflexão sarcástica, diz, vão à missa na esperança de melhoras. Lembram disso? E aqui a gente vê Gabriel entrando e abeirando-se da esposa, né? A imagem de Gabriel, né? Fala de Saldanha, naquela época. Não podemos esquecer disso. Lisa diz que entende num local que tivesse pessoas com a mesma situação e que pudessem ajudar. Naquela situação dos fluidos, sim, pessoas que pudessem doar fluidos positivos. Eu espero situar o Então, dando-lhe assim a possibilidade de trabalhar a inspiração. Eu gostaria que a gente pensasse bem nesse pedaço. Por quê? Na hora do passe, muitas das vezes a gente bota a mão em cima do centro de força da pineal e no salão, num passe comum, a gente acaba trazendo problemas. Se médium for, pode o espírito que está com ele ali acompanhando e entrar e utilizar-se desse problema ou dessa situação. Cuidado na hora do passe. Outra coisa é ficar também bombardeando, né, a área da fronte com muitos fluidos. Às vezes a pessoa está com pensamentos fixos. O que nós temos que fazer é retirar fluidos. Então, fiquemos assim atentos para esse trabalho de passe nas nossas casas espíritas. E aí diz que reparou, o André Luiz fala, que reparou que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira de forma enternecida.
tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. E falou espontâneo. E o que ele falou espontâneo? Para Margarida. Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. E isso nós temos que prestar bastante atenção. Muitas das vezes, a gente, com nossos fluidos, perturbamos os ambientes, com os nossos pensamentos, né? A gente, como também muitas vezes a gente entra no ambiente e percebe, aquilo vem contra nós. Então tenhamos cuidado com isso. Aqui mesmo, na internet, nessas horas assim, né, que há essas dificuldades que não estavam acontecendo, vamos ter que tomar cuidados em oração. E não cuidados técnicos. Nós esquecemos que o nosso trabalho é um trabalho de casa espírita. Então, os cuidados têm que ser de pensamento, os cuidados têm que ser de boas ideias, de prece, para que o trabalho continue. Até que a gente veja que o problema é técnico. Para não haver ansiedades. Porque isso torna, né, uma revolução no ambiente. É igual aquele médico que chega atrasado na reunião pública e entra fazendo barulho no salão. Vai lá para frente, dispersa todo mundo que estava concentrado. Isso que ele quer dizer aqui. Né? Esse cuidado, né? Dessas vibrações, do uso do magnetismo, dessas forças que estão em torno de nós. E não é porque nós estamos virtual que elas não existem. Pelo contrário, elas existem em potencialização. Então, quando ele diz para Margarida, de forma tranquila, do desânimo, da tristeza que ele vê ela desanimada, ele está ali sendo intuído, inspirado, movimentado nas suas forças melhores. E aí é quando André Luiz coloca, pequena pausa, pesou sobre ambos. Contudo, olha lá, olha o que aconteceu. Ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve uma ideia súbita me brotou no pensamento. Olha só, é assim que acontece com a gente. Uma ideia súbita, né? E como eu estou relendo, né, as obras de André Luiz, eu venho vendo como a cada livro ele vai pautando mais o conhecimento aprofundado no uso do magnetismo, pela experiência que ele está tendo na espiritualidade. Quando ele chega lá naquele livro que a gente é mais difícil de todos nós estudarmos, né, que é ação e reação não é tanto, né? Mas a evolução em dois mundos, os mecanismos da mediunidade, isso e chega lá na desobsessão, ele já chega com um trabalho, né, bem treinado, né, bem mais treinado. Então, é importante que a gente preste atenção nisso, né? Que a gente vá... Eu adoro nos domínios da mediunidade, eu não vejo a hora de chegar lá, né? Mas ainda tem entre a terra e o céu antes. Mas é muito importante a gente fazer desse nosso estudo realmente um aprofundamento, né? Nós vamos começar em março o estudo da Revista Espírita de 1859, em módulos, e aí a gente vê como é importante estudar a obra básica. E por isso que eu aprendi isso no Leon Denis, eu amo aquela casa.
Acabou, eles voltam a estudar de novo, não é cria outro estudo, não. Acabou Céu e Inferno, começa todo de novo. Acabou Gênesis, começa toda de novo. Acabou Obras Postas, começa tudo de novo. Porque não é um estudozinho de 1 ano, 2, que a gente vai entender. Acabou nosso lar, acabou toda a obra de André Luiz, começa de novo. Horário conquistado, dia marcado, já tem os espíritos para aquele trabalho. Ah, mas eu queria mudar o livro, fazer outras coisas. Vai estudar o quê? Leon Denis? Leon Denis? Vamos estudar Leon Denis. Né? Então tem que estar aprofundando. Não tem que criar. A gente tem que manter com um estudo profundo. Então, quando ele fala aqui, meu Deus do céu, olha que coisa interessante. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorrem com a eficiência precisa. Consentes em que eu peça, em nosso favor, o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Olha só, gente. É uma intercessão, gente. Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio, né? Por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrara inesperada senda salvadora e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. Veja só, é que nem a gente, né? Faz tudo, não consegue, vai para psicólogo, psiquiatra, toma todos os remédios, vai para tudo quanto é lado. Quando a gente vê que não dá, aí a gente apela. E aí quer que seja uma hora para outra. E sem esforço. E depois não quer manter-se ali. No trabalho, no estudo, na reflexão, no conhecimento de si mesmo, na mudança interior. E aí o esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio. Lógico, Gúbio estava ali. Né? Está lá no livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos em nossas vidas muito mais do que pensais. Intervenção dos Espíritos em nossas vidas. Podem intervir para o bem ou para o mal. Depende de nós. E aí ele diz lá, né? Que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto... Isso, Hermes, questão 459, obrigada. Considerei, que ele diz aqui, que um trabalhador incompleto em minha posição, se ele está incompleto, hein? Olha nós, precisa estudar sempre. E aproximando-me do verdugo transformado em amigo, interroguei, Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Retardados aí é em evolução, hein, gente? Ele fixou em mim o olhar espantado e observou. Meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro, a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, olha só, gente, essa frase também é fogo. A maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência, a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder
tempo e cair nas armadilhas das trevas. Forte, né, gente? Muito forte. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Gente, prudência e abnegação. Virtudes mesmo, né? De outro modo, é perder o tempo. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns e prosseguiu. Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz para fugir ao mal, mas em vão. Epa! Mas o mal é irresistível, gente? Não, ele arrasta. Está lá no Livro dos Espíritos. Bem e mal. Hermes que procura aí. Acho que é o bem e o mal. Aí pergunta se o mal, se há arrastamento irresistível. E eles dizem que arrastamento sim, irresistível não. E ele diz, velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em espírito, articuladas então por minha boca, merecendo sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoaram a cabeça. Mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, mas porém, contudo, todavia, entretanto, uma conjunção adversativa, quer dizer, a adversidade, né? Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, não adianta estar dentro da casa espírita aqui, tem que ser sentida e vivida. Quer dizer, exemplo, prática. O bem na prática, não é só na palavra, na escrita. É quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Então, é irresistível? Não. Mas tem que ter essas condições. Está lá no Livro dos Espíritos. Quem quiser procurar, eu acho que é lá no final, quando fala do bem e o mal. É lá no final, é na lei divina. Se não é na lei divina, eu acho que é lá. Quem puder pegar aí para botar aqui como estudo, eu sei que é lá no bem e mal tem uma pergunta que a resposta é muito interessante, que eu acho que o Hermes achou e vai colocar aí para nós. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Claro, inteligente. Todavia, não desconheço que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas da nossa dureza contrária à capitulação. Quer dizer, é a necessidade de termos humildade, indispensável. É mais adiante, Hermes. Ele fala assim, ele pergunta exatamente isso. O mal é irresistível, alguma coisa, e no final, o mal é irresistível? Aí eles respondem, uma dessas aí, o mal é irresistível, eu queria a resposta. Irresistível, não. Há arrastamento irresistível? Arrastamento sim, irresistível não.
E Kardec traz os espíritos a uma colocação que corroboraria aqui nessas falas aqui do nosso amigo Saldanha. E olha só, gente, que ele fala aqui. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia, quer dizer, pega o ódio num círculo de ferro, fecha, né? Isola, melhor dizendo. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem. Deliberadamente 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. A Beth achou, questão 645. Espanta-me o cabedal de teus conhecimentos. E aí ele diz lá, olha, espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderias ser um ignorante. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gube, no entanto, demonstrou-me que o bem não é mais poderoso que o mal. Isto, para mim, bastou a saciedade. E aí o Hermes botou aqui, né, a 645. O homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício. O mal não se torna, para ele, um arrastamento quase irresistível? Foi o caso dele aqui, na espiritualidade. E aí os espíritos falam lá, né? Arrastamento, sim, irresistível, não. Acho essa resposta, assim, fundamental. E ele vem provar isso. Agora ele precisava, tem gente que não consegue ficar sozinho. Quando a gente está com muito problema, por que é importante o atendimento fraterno numa casa espírita? E aqui na internet, né, que nós temos online e offline. Porque você aí tem alguém com quem compartilhar, e aí entram ideias boas. E aí talvez sacie alguém mostrando discursos positivos com exemplos de amor, carinho e paciência. E auxílio. Aí botou a Beth lá, arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. A gente vê na vida encarnada modelos disso adoidados. Não é verdade? E aí, como o nosso horário está chegando, vamos finalizar aqui. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Então, outra coisa que eu achei importante, a necessidade de tirarmos dúvidas. De estarmos preparados para tirar dúvidas do outro quando esse precisa. E aí, mais uma vez, o nosso serviço de perguntas e respostas
aqui no Espiritismo.net, no portal USPR. Como é importante esse trabalho. E como é importante o trabalho de vibração aos domingos, para dar sustentação aos lares. É um culto no lar, né? Só que é um culto na internet e nos lares. Então, quando a gente vê também a importância do trabalho lá do Evangelho na Praia, lá em João Pessoa, que já está formando uma ambiência naquele local que talvez possa ser considerado pelos espíritos aquela ambiência que que Gúbio fala que precisava para colocar Margarida, para poder atuar em grupo. Então, como é importante termos casas espíritas em preces, em trabalhos no bem, de assistência, de atendimento fraterno, não só de estudos, ou não só do Evangelho, e não só do passe de cura na desobsessão. Também a porta aberta para a palavra amiga, para o ombro, né, aquele ombro desconhecido. O altivo, lá, presidente do Leão Denis aqui no Rio, que já desencarnou, por ele não fechava a casa espírita. 24 horas aberta. Para que qualquer um que quisesse entrasse pudesse falar. Ah, pois é. E é o acolhimento fraterno que a Lisa colocou aqui, né? E a Lisa, então, tem experiência agora muito recente disso, né? Como Deus faz através das intercessões, dos merecimentos, das vibrações, do apoio divino, né? E diante do nosso exemplo, da nossa fé, da nossa firmeza na doença, né? Na amizade que nós podemos doar, mesmo longe, uns para os outros. Então, companheiros, a prece, aquele amigo que sumiu, que a gente não vê, vamos procurar. Se não tiver como, vamos orar por ele. Isso tudo faz parte desse treino, para quando chegarmos na espiritualidade, possamos auxiliar de alguma forma. Então, que Jesus continue com todos. Vou passar para a nossa Beth, que vai fazer a prece final. Quem abre, fecha, né? E semana que vem a gente começa aqui. Reparou em derredor, com extrema desconfiança no olhar, e acentuou. O que será que ele acentuou? Tchan, 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 tchan. Pois é, né? Não percam o próximo capítulo, na quinta-feira que vem. Sensacional, nós vamos ver aí o desenrolar da história desse livro aí, que, nossa, quanto ensinamento a gente já teve e vamos ter ainda pela frente, né? Vamos então agradecer essa oportunidade a Deus, a Jesus, da gente estar aqui estudando obras assim tão edificantes que nos amparam, que nos ajudam. Senhor Jesus, amigo fiel de todas as horas, aqui estamos, Senhor, encerrando mais esta noite de estudos. Só temos a te agradecer, Mestre, por todas as oportunidades que nos são dadas de buscarmos a verdade que tu nos disseste quando aqui estiveste junto a nós. Buscar a verdade para nos libertarmos. E é isso que aqui estamos fazendo. Buscando esse conhecimento, buscando essas informações, Senhor, que a cada dia que chegam até nós vão nos ajudando a nos libertarmos das amarras que ainda nos prendem a sentimentos tão negativos. Ampara-nos, Senhor, e ajuda-nos, fortalece em cada um de nós a vontade de melhorar, a vontade de se modificar, a vontade de ser realmente um verdadeiro cristão. E sermos felizes, pois foi para isso que fomos criados. Envolva aos nossos companheiros neste momento, Senhor, que a tua luz possa acariciar a cada um, aquecer
a cada coração aqui e fortalecer, Senhor, para continuar aqui, dizendo sim ao teu chamado. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.